Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar o quarto capítulo do livro O Homem Integral, uma psicografia do Divaldo pelo espírito Joana de Ângeles. Esse capítulo tem como título O Homem em Busca do Êxito. Então, esse título ele já anuncia que o homem ainda não alcançou o êxito, porque ele está em busca de. Portanto, vamos descobrir juntos aqui por que o homem ainda não possui o êxito verdadeiro. Simplesmente, segundo a Joana, porque nós procuramos o êxito nas coisas materiais. E não vamos encontrar o êxito nas coisas materiais. O verdadeiro êxito, o verdadeiro sucesso está nos valores internos. E ela também diz que muitos de nós queremos encontrar o êxito, quer dizer, o sucesso, através das revoluções. E ela diz assim, abre aspas, destroem-se os edifícios da tradição ultramontana, cedendo lugar às apressadas construções do desequilíbrio, sem memória ancestral, sem alicerce cultural. Fecha aspas. Em poucas palavras, o que a Joana está falando é que a gente não pode querer o êxito destruindo tudo que os nossos ancestrais fizeram. Não que a gente vá ser saudosistas no sentido de conservar tudo, até mesmo aquilo que não é bom, mas também destruir tudo. Olha o que ela fala, destruindo a nossa memória ancestral, porque nós todos partimos de alguma coisa, dos nossos ancestrais. E ficamos, então, quando a gente age dessa forma, a gente fica sem os alicerces culturais. Quer dizer, aquilo tudo que os nossos antepassados construíram, a gente destrói como se não tivesse nenhum valor. Bom, a Joana, nesse texto, que ela é bastante crítica, ela fala que nós vivemos hoje num momento de grande anarquia e que essa anarquia, abre aspas, substitui a ordem e as transformações sociais apressadas, não tem tempo de ser assimiladas, porque substituídas pelos modismos que se multiplicam em velocidade ciclópica. Ou seja, ela está falando que tudo que vem com muita velocidade e que ela chama de velocidade ciclópica, quer dizer, enorme, gigantesca, a gente acaba não tendo tempo para assimilar. E quando isso acontece, e tem acontecido com muita frequência, vou dar um exemplo, olha só. O que levava uma década para mudar, hoje, eu falei 10 anos, mas em 2, 3 anos já tudo mudou. Vamos só analisar a revolução tecnológica. Olha o nosso celular. Hoje, o celular é tudo. É máquina fotográfica, é gravador, é aparelho de trabalho, é uma maravilha. O celular é uma maravilha. Mas quantos de nós dominamos todos os recursos que essa maravilhosa máquina traz? Porque é tudo muito rápido. Daqui a pouquinho a gente já está no iPhone 20 e mal saímos do iPhone 12, por exemplo. Eu gravo no iPhone 12. Aí a Joana continua dizendo que nós estamos vivendo um momento em que o respeito pelo próximo está muito diluído, está muito complicado. Existe uma queda de respeito que todos nós devemos respeito pelos nossos antepassados. Mas não só pelos nossos antepassados, nós devemos respeito uns pelos outros, na condição de seres humanos que nós somos. E aqui eu vou acrescentar uma coisa que a Joana não fala, mas na condição de filhos de Deus e de irmãos uns dos outros. Ela também fala que essa insegurança, ela decorre muito da nossa desconfiança de uns pelos outros. Nós não confiamos no nosso próximo, assim como nós não confiamos naquelas criaturas que estão nos representando lá no topo, né? No poder legislativo, no poder judiciário,
Essas mesmas pessoas que fazem as leis são as primeiras a descumprirem as leis. Então, isso é o que a gente tem chamado atualmente de insegurança jurídica. Nós não sabemos mais, será que é isso que está valendo? Será que é aquilo que está valendo? Então, nós estamos vivendo esse momento que é muito difícil. A Joana, eu falei que a Joana, nesse texto, ela é bastante crítica, e é um texto que ela faz denúncias sérias. Eu vou ler aqui um trechinho só para vocês terem ideia de como ela aborda essa questão, onde ela fala da corrupção. E que ela fala que a corrupção é em todas as áreas, não é numa única área. E eu vou acrescentar aqui que hoje nós não podemos falar que a corrupção está circunscrita a um país. A gente vê que a corrupção ela existe quase que no planeta inteiro. Olha o que ela diz. Que está sob a cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos e administrá-los em favor da comunidade, pois que para tal se candidataram aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para este fim. Como efeito, os maus exemplos favorecem a desonestidade discreta e pública dos membros esfacelados do organismo social, que está enfermo, preparando os bolsões para a rebelião criminosa, o assalto à mão armada, o apropriamento indébito dos bens alheios, a insegurança geral. E não é isso que a gente tem visto? A gente, quando vai sair, você não sabe mais se vai sair, se vai voltar, se você vai sair e não vai ser assaltado. Nós, pais, temos receio de que os nossos filhos saiam à noite. No outro dia eu estava assistindo uma reportagem de mulheres falando que já não saem mais sozinhas à noite, porque tem medo. Nós vivemos um momento de medo, e esse medo é porque nós nos sentimos inseguras. Aí a Joana diz o seguinte: o homem apresenta-se doente e a sociedade encontra-se desestruturada, em padecimento total. Essa afirmativa dela é bastante forte. Se nós estamos doentes, é porque a nossa sociedade está faltando saúde, e saúde não só física, está faltando saúde mental, física, espiritual para a nossa sociedade e para nós mesmos. E a Joana, ela fala um negócio aqui, que aí ela vai lá no momento do parto. Ela diz que essa insegurança, ela começa mesmo no momento do parto. Ela diz que quando a criança, né, o feto, ele está dentro da barriga da mãe, ele está relativamente segura. Quando essa mãe já não está totalmente comprometida psicologicamente e não manda dardos emocionais para essa criança, que já nasce com esse sentimento de que ela não é amada, que ela não vai ser recebida pelos seus avós, pais, tios, com aquele carinho que ela precisa. Ela também fala que muitos de nós, atualmente, e isso independe da nossa condição financeira, recebemos a criança e já colocamos a criança aos cuidados de outras pessoas, que por melhores e mais bem intencionadas que elas são, mas elas não dão aquele carinho que a criança precisa, que é o carinho do pai e da mãe. Bom, aí a Joana vai falar o seguinte, que os valores externos são incapazes de resolver as crises internas que nos caracterizam e que não poucas vezes desencadeia as crises internas, né? Então, fatores externos, quer dizer, tudo que está na sociedade, tudo que está à nossa volta. A Joana termina esse texto dizendo, abre aspas, a segurança íntima conseguida mediante o autodescobrimento. Olha, mais uma vez, neste livro, ela volta à questão do você se conhecer, o autodescobrimento, a humanização, quer dizer, nós ainda não nos tornamos plenamente humanos, é difícil admitir isso, né? E a finalidade nobre que se deve imprimir à vida são fatores decisivos para a eliminação das crises,
porquanto, afinal, a descrença que campanha e o desconcerto que se generaliza são defluentes do homem moderno. O homem moderno é uma característica essencialmente do homem moderno, que se encontra em crise momentânea, vitimado pela insegurança que o aturde. Embora esse parágrafo ele seja forte, mas me chamou bastante atenção uma coisa que, de certa forma, é alentadora, porque ela fala que esse desconcerto que a gente está vivendo é momentâneo. E nós só vamos entender isso se nós analisarmos esse texto à luz da reencarnação. Porque tudo que a gente está vivendo de insegurança, essas crises todas, decorrem do progresso, né? E esse progresso que a gente produz em função de todo o desenvolvimento que o próprio ser humano consegue, mas ele próprio depois vai resolvendo as dificuldades que esse progresso traz. Bom, aí a Joana entra num outro trecho desse capítulo que se chama Conflitos Degenerativos da Sociedade. E ela vai dizer que o homem ainda não aprendeu a ser solidário. E com isso, porque ele não é solidário, de um modo geral, né? A gente não está falando de todo mundo, mas assim, de um modo geral, ele não é solidário. Ele pensa primeiro em si. Primeiro ele quer resolver o seu problema. Primeiro ele quer atender às suas necessidades. E o outro fica em terceiro, quarto, quinto plano. E ela vai usar algumas frases bastante fortes e importantes. Ela diz assim, quer ver? Certamente, a renovação é lei da vida. Então ela está falando o quê? Que nós, para que a gente possa se desenvolver e crescer, nós não podemos querer permanecer do jeito que nós fomos, do jeito que nós chegamos aqui. Como nós falamos anteriormente, nós temos que visar o progresso, mas sempre entendendo que o que os nossos antepassados fizeram também garantem para a gente essa plataforma para que a gente possa avançar. Então ela diz que a renovação é a lei da vida. Então eu preciso entender isso para que eu não congele no meu presente. E ela continua: a poda mesmo, né, da árvore, faculta o ressurgimento do vegetal. O fogo purifica os metais, permitindo-lhes a moldagem. A argila submete-se ao oleiro. O oleiro é aquela pessoa que, né, é o artista que produz os objetos de barro. É necessário, portanto, que se dê a transformação, a evolução dos conceitos, o engrandecimento dos valores. Que nós somos pessoas que nós temos essa ânsia de nos superarmos. Então isso é necessário, que a gente se supere. Mas aí ela vai dizer lá na frente, ela fica indo e vindo na questão dos conceitos. O homem, abre aspas, e a sociedade sem raízes não sobrevivem. Nós precisamos ter aquele chão onde a gente possa pisar e nos sentirmos seguros. E aí ela vai falar dos conflitos degenerativos, voltando ao título desse trecho desse texto. Abre aspas. Os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer. Olha que legal, que esperança que isso nos dá. Esses conflitos todos que a gente está vivendo, de insegurança, de que a gente está achando que nada vale a pena, né? Que as coisas que as coisas degeneram, né? Isso tende a desaparecer, especialmente, continua ela, quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, olha que interessante, porque a busca do êxito depende muito do homem se encontrar, do homem se perceber como um ser imortal. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? Então ele está se encontrando consigo mesmo. E se harmonize individualmente no seu microcosmo
colaborando para o equilíbrio do universo social em que se movimenta. Então, nós precisamos nos encontrar e nos equilibrar emocionalmente para que a gente também, através desse equilíbrio, fazer da sociedade, né, do macrocosmo, um mundo melhor. Aí, por fim, ela vai tratar do último item, que tem como título O Primeiro Lugar e o Homem Indispensável. Quando eu li esse texto, eu pensei muito em nós como aqueles seres que está muito na moda a gente falar, que nós somos, muitos de nós somos workaholics. A pessoa, homem, mulher, né, trabalha, não se dá aquela oportunidade para descansar, fala em trabalho o tempo todo, só pensa no trabalho e normalmente com o objetivo de alcançar bens materiais. Então é o workaholic. E isso é colocado para Joana como uma tendência a ser superada. Porque atrás desse workaholic existe um homem extremamente competitivo. A competição não é em si ruim. O problema é que quando a competição visa destruir o outro. Então, aí ela se torna algo muito negativo. Mas existe, segundo a Joana, uma competição saudável. Abre aspas. A competição saudável, em forma de concorrência, fomenta o progresso, multiplica as opções, abre espaços para todos que, criativos, propõem variações do mesmo produto, novidades, ideias originais, renovação de mercado. E olha como isso é verdadeiro, né? Quando nós estamos nessa competição saudável, a gente vai encontrando soluções. São soluções criativas para uma mesma coisa. Então, essas soluções vão enriquecendo o nosso mundo e favorecendo o quê? Novas opções, ideias originais, de ideias antigas vão surgindo ideias originais. Ela fala que esse homem workaholic, ela não usa esse termo, tá, gente? Eu que estou falando. Esse homem workaholic somente se sente feliz e compensado quando discutem o seu trabalho, a sua execução, a sua importância, ficando o lar, a família, o repouso, as férias em segundo plano. E quando ele fala de férias, aí ela diz assim: se descolorem, porque ele leva para as férias todas as suas, essa sua agitação interior, porque não preenchem as falsas necessidades do ego exacerbado. Ela chama isso de ego exacerbado. Respiram o clima de preocupação do trabalho em toda parte e vivem em função do mesmo. Aí o tempo passa, né? Ele pode se realizar bastante no trabalho, mas certamente uma hora ele vai ficar desatualizado. E quando ele fica desatualizado, isso quer dizer que alguém vai tomar o seu lugar. E isso vai causar para ele muita dor e sofrimento, quando ele não aprendeu ainda a se desapegar daquilo que tornou a vida dele com sentido. Aí ela diz assim, aí surgem as interrogações. E agora? O que fazer da vida? O que fazer do meu tempo? Então a Joana diz que a gente precisa muito, mas muito mesmo. O trabalho é importante? Mas temos hobbies? Temos amigos verdadeiros? Temos aquelas criaturas que vão preencher o nosso tempo nos momentos que nós estivermos na fase da aposentadoria? Tudo isso é importante. E aí ela vai dizer assim: o homem, abre aspas, tem o dever de abraçar ideais de enobrecimento pessoal e grupal, pessoal e do grupo, participar e envolver-se emocionalmente, fazer-se presente na comunidade como complemento da sua conduta existencial.
E ela finaliza o texto dizendo: a finalidade da existência corporal é a conquista dos valores eternos, eternos. Quer dizer, não é aquilo que a gente deixa para trás quando a gente parte. E o êxito consiste em lograr o equilíbrio entre o que se pensa ter. Aquela dá uma definição do que é o êxito. É alcançar o que eu penso ter e o que realmente se é, o que eu realmente sou, adquirindo a estabilidade emocional para permanecer o mesmo na alegria como na tristeza, na saúde ou na enfermidade, no triunfo qual sucede no fracasso. Então, independente do que nos acontece, eu posso dizer que eu tenho êxito quando quando eu permaneço íntegro em qualquer situação da minha vida. Gostou desse texto? Se gostou, dê um joinha, compartilhe, comentem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Eu estou objetivando completar 1000 inscritos. Eu estou com 700 e tantos. Então falta pouco para eu completar 1000 inscritos. Se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer e ficar muito feliz. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.